Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores. O programa em que você, jovem telespectador da TV Com, é a estrela. Estamos aguardando sua inscrição para participar do programa, ou como convidado, ou uma sugestão, quem você quer que venha aqui responder às suas dúvidas. Mande suas dúvidas, se inscreva para participar da mini plateia ou como entrevistador jovem, ajudando a gente a entrevistar algum convidado que você queira. Nós estamos aqui esperando a sua participação, a sua audiência, a sua colaboração. Hoje, no final do programa, nós temos mais uma matéria do Onigumo, ainda sobre cães, os nossos amados cães. Hoje, ele vai apresentar no final do programa um desafio. Ele foi no CK Canil e foi lá vestir aquela roupa lá de enfrentar um Rottweiler. Vamos ver se ele consegue. Ele consegue vencer esse desafio, eu não sei não, viu? Vocês vão assistir, vamos ver se ele conseguiu sair ileso dessa reportagem para nós. Hoje nós temos muito prazer mesmo de trazer aqui no nosso programa Jovens Pensadores, com o compromisso de trazer informação de qualidade. Nós trouxemos aqui para nós, para os nossos jovens, o vereador Douglas Gonçalves. Antes de ser vereador, um jornalista brilhante, eu mesmo já fui várias vezes entrevistada por ele nos seus programas, muito interessante, sempre cuidando dos problemas da cidade, né? Agora está com um programa novo, né? Um programa novo agora na televisão também. Exato. Não largou a sua parte de jornalística, que naturalmente é o que dá de material para ele ser um bom vereador, né? E estamos também com o Ronald, nosso querido amigo Ronald, multimídia, o Rodrigo também, no nosso segundo programa, espero que continue com a gente sempre, são entrevistadores de grande qualidade, e que vamos escutar aqui o nosso amigo, o vereador, jornalista Douglas Gonçalves. Boa tarde, Douglas. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Jovens Pensadores. Boa tarde, Rosima. Obrigado pelo convite. Obrigado. É uma satisfação estar aqui na TV Com e num programa que provoca a inteligência dos telespectadores. Eu julgo que o seu programa tem um caráter muito mais do que ilustrativo, e sim informativo, e provoca justamente a participação da população. Eu acho que a razão, eu acredito que é a razão de ser da maioria dos programas, pelo menos a maioria deveria ter esse caráter, esse cunho de formar opiniões, né? E eu vejo que muitas vezes a gente não tem programas com a qualidade e com a participação da população para que a gente possa aprender um pouco mais. Você, quando comentou a respeito da minha atividade profissional, eu diria das minhas, eu faço rádio desde 86, TV desde 93, e eu sei que a informação ela é a razão da mudança de qualquer população. Através da informação, dificilmente você é passado para trás, né? E a gente sabe que a cada eleição, e nós estamos vivendo um ano eleitoral, a gente observa que a educação ela é colocada sempre em segundo ou talvez terceiro plano. Então, a minha preocupação de continuar com os meus programas como jornalista, mesmo estando vereador, é porque eu não posso perder essa característica que, lógico, que me credenciou para que eu postulasse um cargo na Câmara de Santos, algo que eu fico muito grato. Nascer em Santos, ter a família em Santos e poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida de Santos é algo que muito me orgulha. Mas não é uma tarefa fácil, mas também é novidade, porque durante 13 anos eu fiquei participando do Telejornal Opinião, depois mais 3 anos no Balanço Geral, entrevistando e discutindo os temas da nossa região. Isso me deu um pouco de conhecimento na hora de participar de um programa, na hora de apresentar um projeto ou de entrevistar pessoas importantes, não só do município, mas também do estado de São Paulo. Então eu quero sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu sei que não é fácil você ser eleito, principalmente numa primeira eleição. Foi a minha primeira eleição em 2012, eu tive 2.689 votos. Eu tinha um caminhão de som que eu saía percorrendo os bairros da cidade, né, tanto nos morros da Zona Noroeste, me apresentando, falando que eu era o Douglas do rádio, da TV, e que estava naquele momento concorrendo à Câmara
de vereadores, pedir o seu voto. O interessante é que muitas pessoas que me conheciam falavam, poxa, olha lá o Douglas. E eu aproveitava o mesmo microfone. Oi, tudo bem, José? Tudo bem, Maria? Tudo bem, Rosilma? Como vai você? Um abraço para a família. Então isso acabou criando uma característica única de um candidato na cidade de Santos. Eu sei que esse diferencial acabou dando frutos, tanto é que eu fui eleito, e dos 21 vereadores eu fui o 16º eleito. Né? Volto a repetir que eu agradeço a Deus e agradeço aos eleitores. Mas não deixa de ser uma tarefa muito árdua. Eu gostaria que pelo menos 50% da população conhecesse o trabalho do vereador. Rosilma e amigos e o público telespectador, o vereador ele está no supermercado, ele está no banco, ele está na farmácia, ele está no bairro e ele é muito mais cobrado. Só para ilustrar o que eu estou falando, teve outro dia que eu fui mais cedo para casa, porque tinha um evento à noite e eu fui me trocar de roupa, tomar um banho, comer alguma coisa. E eram umas 5h30 da tarde, eu estava chegando em casa, aí passou um senhor muito conhecido no bairro, ele falou, tudo bem, vereador? Eu falei, tudo bem. E aí, já trabalhou por hoje? Eu falei assim, como assim? Não, está chegando em casa porque já trabalhou. Eu falei, na realidade eu já trabalhei, mas eu tenho outro compromisso, logo mais. Então tá bom, boa noite. Ou seja, Quer dizer que você tem um monte de chefe na cidade, é isso? E lógico. Cada município é um chefe. Uma pessoa pública, ela tem que ter esse acesso, dar esse feedback, dar essa atenção ao morador. E eu não tenho receio de nada. O que eu sinto, Rosilma, é que a participação popular faz uma grande diferença. Eu sempre, quando me inscrevo, e nós temos um diferencial na Câmara de Santos, eu quero até aproveitar esse espaço que você está dando, a Câmara de Santos é a única Câmara que tem semanalmente 2 sessões, às segundas e às quintas-feiras. Nas outras cidades é apenas uma sessão por semana. E sempre quando eu me inscrevo e eu posso apresentar os meus trabalhos, eu saúdo o presidente da casa, o presidente da sessão, os nobres vereadores que estão presentes e timidamente o público que está na galeria. Eu sempre uso essa palavra porque eu sempre vejo uma timidez no número de comparecimento das pessoas. Mas eu vejo fora da Câmara uma legião de críticos, mas que não participam. E aí eu traço rapidamente um paralelo com relação a uma reunião num condomínio, onde todo mundo critica o síndico. Moram 20 moradores, mas quando tem reunião vão 3, 4, ou seja, não participam dessa mudança. Então eu acredito que só a participação vai poder mudar uma característica de um município. Você pode ver que muitas das manifestações do meio do ano passado, principalmente com relação ao passe livre, que não era só o passe livre, mas a redução dos 20 centavos, fez com que muitas cidades voltassem atrás, reduzissem e não dessem aumento das passagens. Por exemplo, para mostrar que através da força popular a gente consegue mudar de uma forma responsável. E lógico, excluindo aí os black box, aquelas pessoas, os vândalos, que se infiltram para justamente denegrir um movimento que eu julgo importante. Quer protestar? Pega o cartaz, caminhe, mostre a sua indignação com determinado segmento da sociedade ou do governo, mas não há necessidade de quebrar os próprios públicos, por exemplo, né? Eu já escutei aqui no programa, né, pessoas, não falaram no ar, claro, né, porque ameaça também é crime, mas eu já escutei pessoas falarem assim, sem nenhuma preocupação, que quebrar símbolos do capitalismo não é vandalismo. Não concordo. Quer dizer, então, quando você escuta pessoas, mãe de família, uma mulher falou isso, mãe de família, falou isso para mim, eu fiquei assim um pouco chocada, porque a ideia que eu tenho também não é por aí, é outro tipo. Fazer política para mim é um pouquinho diferente disso, porque a política você faz, o que é política? A arte de conviver bem, né? Não Lógico. Através da guerra, através do diálogo. E você faz política o tempo todo, né? Política você faz o tempo todo, né? Você aglutina, você agrega, você conversa com as pessoas, enfim. E eu acho que é necessário que a população se qualifique, né? Primeiro, para o desenvolvimento do país, né? E segundo, para poder até ajudar a melhorar o nível dos políticos brasileiros, porque você, por exemplo, um vereador que tem uma bagagem cultural, é um jornalista respeitado na cidade, às vezes quer partilhar
o seu mandato com a população, para que faça um Lógico. mandato de qualidade, e às vezes a população foge dessa participação e se limita a criticar, porque no fundo, ela não tem qualificação para te ajudar. E além dessa falta de qualificação, eu criei no início do meu mandato um gabinete itinerante, onde eu vou nos bairros conversar com a população. Isso é muito importante. Eu não escondo que a vantagem de ser uma pessoa conhecida, por causa do meu trabalho nos veículos de comunicação, isso também ajuda, né? E ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade, porque às vezes as pessoas falam assim, bom, eu vim aqui pedir uma ajuda para o senhor, vereador, porque se o senhor defende a gente na TV, eu tenho a certeza que como vereador o senhor vai ajudar. E eu nunca deixo de falar a verdade, dependendo da demanda, da solicitação, ou eu converso com o secretário, ou eu vou conversar com o prefeito, vejo como eu posso resolver sem prometer de fato. Pode deixar, eu resolvo. Eu acho que nós estamos saindo de uma época onde tudo podia, ou tipo, você sabe com quem você está falando? Sim. Não, pode deixar que eu resolvo, e não resolve nada. A gente está num momento de diálogo, de conversas e de mostrar que aquilo é possível e aquilo não é possível, né? Então a população merece, e quando ela tem esse tipo de atenção, você observa que a postura dela é totalmente outra. Muito rapidamente, o ano passado eu consegui uma conquista junto com o prefeito Paulo Alexandre, que as agentes de saúde, que nós temos em torno de 280, elas recebiam menos do que um salário mínimo. Fomos checar junto com a ASP, que é uma ONG que repassa esse dinheiro para elas, que vem do Ministério da Saúde, vai para o cofre da Prefeitura, a Prefeitura passa para a ASP e a ASP paga as agentes. E, de fato, estava tendo uma defasagem, foi feito um pleito e o prefeito conseguiu até dar um aumento quase próximo das agentes de endemias, que hoje tem um piso de R$ 1.100, elas chegaram a um salário de R$ 990. Ou seja, não é bem aquilo que elas queriam, mas foi bem acima do salário mínimo e isso pôde trazer uma vitória a uma classe que eu julgo importante, que são as agentes de saúde, porque as agentes têm um trabalho tão importante que quando ela vai na casa do munícipe, nem o cachorro late, porque já sabe, ela já é identificada, já é uma pessoa que conhece o bairro. Então esse pleito, o próprio prefeito falou assim, não, vamos ver por que está errado, por que isso acontece, já vinha há alguns anos desse problema. Então o fato do vereador conhecer o problema e levar ao prefeito, a gente acabou resolvendo. Por exemplo, então é muito mais fácil o diálogo, sabe, comentar, colocar a possibilidade ou não, mas nunca deixar de atender a população. Claro, e também, terminando o nosso bloco, eu me lembrei agora com a sua fala do filme Getúlio, né? Que tem uma fala dele que diz que em todo o tempo que ele foi político, que ele esteve no cargo de presidente da República, em outros cargos políticos, nunca ninguém veio pedir pelo país, mas veio pedir para si mesmo. Exatamente. Né? Então, isso também é falta de qualificação, porque na medida em que você conhece, você se informa, você começa a conhecer como funciona a economia, como funciona, por exemplo, o orçamento de um município, você começa a entender o espírito coletivo que tem que perpassar na República, tá certo? Se aquela causa política me beneficiar, porque eu faço parte daquela categoria, ou daquele grupo, enfim, ótimo. As pessoas precisam aprender a lutar pelo coletivo. Agora não, eu venho pedir para o meu filho, para o meu marido, para o meu irmão. Quer dizer, eu acho que isso empobrece demais o país, empobrece demais a mentalidade do povo, né? Apequena um pouco essa transformação, no meu entendimento. A meu ver, ela começa a acontecer desde essa última composição, que houve uma renovação de 51% dos vereadores da Câmara de Santos. Estou falando da cidade de Santos. E isso mostra que nós estamos colocando em prática um sistema diferente de poder legislativo na cidade de Santos. Eu sempre tenho o hábito de comentar que é pequeno o vereador que se gaba que foi eleito por um determinado bairro. O vereador é eleito para colaborar com a cidade de Santos. E a cidade de Santos é muito mais do que os Jardins na Orla. A cidade de Santos é área continental,
é a Zona Noroeste, são os morros. E né? também serve todos os partidos, não é verdade? Não só o partido que elegeu, ele não quer ampliar a base? Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Não esqueça que no final do programa nós temos Onigumo e o Desafio do Canil, lá com o Rottweiler. A gente volta já já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora nós vamos passar para o Rodrigo e para o Ronald, que vão fazer perguntas para o nosso vereador, e ao final terminaremos com a reportagem lá no Canil. Será que o Onigumo resistiu? Será que ele sobreviveu? Vamos lá. Quem pergunta primeiro, Rodrigo? Bom dia, Douglas. Eu queria saber se tem esse projeto, né, da Câmara Jovem. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. A Câmara Jovem é uma forma de aproximar os jovens do Poder Legislativo. Muito rapidamente as pessoas pensam que o vereador está lá para simplesmente fazer leis e ponto final. Também, mas uma das funções, que eu diria a principal função do vereador, é fiscalizar o poder executivo, ou seja, o ato ou os atos do prefeito. E o fato de fiscalizar não é de proibir, é de saber onde aquele dinheiro está empregado, se aquela obra está sendo cumprida no prazo, entendeu? Se de fato aquela obra ela vai atender a população, por exemplo. Então, o Parlamento Jovem é uma ideia, um projeto que, por sinal, já foi acolhido pela Câmara, né, para que a gente possa trazer os jovens para conhecer e exercer a função de vereadores e presidente, nem que seja por um pequeno período. E, lógico, essa eleição aconteceria na escola e durante a sessão, né, lógico que extraoficial, esses jovens que serão eleitos poderão conhecer como que funciona um parlamento. E, a partir daí, fustigar, provocar, né, a participação dos jovens. Além desse projeto, eu percebi que no ano passado, e está tendo continuidade esse ano, um grande número de escolas vem conhecer a nossa Câmara, uma Câmara que está num prédio novo, ali no Castelinho, na Senador Feijó, desde agosto de 2011. E é impressionante as perguntas que acabam surgindo desses jovens, né? Então, o fato de, além dessa participação, deles terem um projeto onde eles podem exercer a função de vereador, mesmo que seja por um pequeno período, eu tenho a certeza que vai começar a mudar pelo menos a noção ou o entendimento que eles têm de um vereador, de um poder legislativo na cidade. Seria então como a escola mandar delegados, alunos, para participar desse projeto, né? Isso. Alunos. E aí lá eles votariam e... Lá eles fariam a eleição e depois de eleitos eles usariam o plenário da Câmara, né, que é a Casa do Povo, para que eles pudessem exercer o papel, assim como eu mais os 20 vereadores exercemos durante todo o dia e principalmente nas sessões que ocorrem às segundas e quintas-feiras. Mas, Douglas, pelo que eu vi, eles ficam vereadores durante quanto tempo? Eles ficam um determinado tempo, que isso aí pode ser durante 2 ou talvez 4 sessões, que isso pode levar um mês. A gente ainda está... Porque eu estou perguntando pelo seguinte, porque eu notei que esse nosso projeto aqui de Santos, ele é mais evoluído do que o do Parlamento Jovem da Assembleia. Porque a Assembleia é apenas um dia, né? Está certo que talvez, não sei, como são jovens do estado todo, não sei se seria fácil ser várias sessões, mas também tem aquele entrave deles apresentarem o trabalho. Sim. E não pode transformar em lei. Então eu acho meio frustrante. Sempre achei que isso aí era um defeito do Parlamento Jovem da Assembleia. E eu notei que vocês aperfeiçoaram, né? Porque... Essa é a ideia. Se você não proporciona algo que você possa incentivar, eu acho que não há razão de ser. Muitas vezes até algumas empresas, por exemplo, aquele que conseguir vender o maior número de produtos, por exemplo, vai ganhar uma TV. É uma forma, é um estímulo, é uma competição que eu vejo sadia. E nesse caso, se esse projeto for um projeto interessante, caberia a um dos vereadores de apresentar e, lógico, que a gente dá esse destaque para o autor.
Se o telespectador observar, todos os projetos que são criados na Câmara de Santos, por exemplo, são projetos de interesse da população. E por que não dar essa possibilidade para que o jovem possa, de repente, apresentar um projeto? E o que você falou a respeito dos dias, que pode ser 2 dias ou talvez 4 dias, 4 sessões que formalizariam os 30 dias, isso pode até ser ampliado dependendo de uma apresentação até de um novo PLC, que é um projeto de lei complementar para poder aumentar esses dias e dar oportunidade para outras escolas participarem. Né? Ronald? Existe um ditado que fala assim, não soluce, solucione. Né? E no início do programa ela falava muito de que faltam pessoas qualificadas para acompanhar o serviço do vereador, o serviço legislativo. E o que eu vejo é que nós precisamos ensinar direito para crianças e adolescentes, ou seja, para eles aprenderem os seus direitos, seus deveres desde cedo, para que eles possam acompanhar o serviço dos vereadores, dos prefeitos, governadores, presidentes, desde cedo também. Eu queria saber da sua opinião, o que você acha? É importante, não é? Ronald, é mais do que importante, é fundamental. A Rosilma vai entender, e uma parcela dos telespectadores também. Nós tínhamos 2 matérias que, pelo menos eu cheguei a ter, num período meio triste da nossa história, que é a época do regime militar, que era a Educação Moral e Cívica, e o SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil, que eu julgo importantíssimo. Por exemplo, nós temos aí a invasão dos argentinos, ainda mais que eles conseguiram chegar nas quartas de final. E os argentinos, por muito pouco, eles saem às ruas e eles protestam, né? Ou seja, e o americano, já que a gente vamos para a primeira potência, o quanto que eles são patriotas. Eu fico um pouco indignado de saber que o patriotismo nosso só acontece de 4 em 4 anos. Eu observo, eu parei no semáforo, um grande número de pessoas comprando bandeiras, abadás, chapéus, buzina. Por quê? Porque eles torcem para o Brasil? Não, eles torcem para a seleção brasileira, que é uma seleção de futebol que leva o nome do Brasil. Então, e depois? Não, depois só daqui a 4 anos. Então não tem um estímulo. E esses políticos, não todos, graças a Deus, que acabam manchando a história política atual do nosso país, eles facilmente podem ser trocados. Não depende de uma reforma política que desde 2002 nós cobramos do então presidente Lula. Essa reforma política, ela pode começar por vocês, jovens, pela Rosilma, por mim, pelo telespectador, através do voto. Entendeu? Mas não adianta nada votar. Quem pensa que não adianta nada voltar, permite com que tudo continue na mesma, né? Então, isso tem que partir de dentro de casa, dar conversas com os pais, conversa com o tio. Muitas vezes o avô tem tantas experiências e pode nos ajudar. E eu sinto, Rosilma, que falta um pouco de incentivo da própria escola. Aí eu colocaria tanto a escola estadual, municipal, como a particular, de promover mais essas discussões. Eu sei que existem algumas escolas que provocam esse tipo de discussão. Muito rapidamente, o Liceu São Paulo eu estudei durante 8 anos, na época do saudoso Domingos Fuschini, e o ano passado eles fizeram uma roda com algumas profissões que puderam falar da sua qualidade profissional num bate-papo no ensino médio. Ou seja, existem alternativas de a gente trazer esses profissionais, mostrar que a melhora de um país está muito próximo da gente. Mas a pergunta fica no ar: o que você faz para colaborar com o seu país? É isso mesmo. Pessoal, nós nos despedimos por aqui, porque esse assunto, o Douglas vai voltar mais vezes e a gente vai falar muito sobre esse assunto. E nós chamamos agora o Anigumo e o desafio dele lá na CK Canil, lembrando o seguinte: a criança, desde que entra na escola, ela tem que ser provocada. Sim. Com direito desde o início. Não adianta só no ensino médio, porque no ensino médio é a idade da contestação. Se ela não tiver nada na cabeça, como é que ela vai contestar? Ela precisa ter uma grande bagagem cultural para aí sim começar a contestar. Fiquem com o Anigumo e o CK Canil. Será que ele sobrevive? Até sábado às 15 horas, se Deus quiser. Hoje eu estou no CK Canil para falar de adestramento com você. Você sabe o que é adestramento?
adestramento tem um único objetivo, que é melhorar o relacionamento entre o cão e o seu dono através de técnicas modernas que acabam melhorando o comportamento animal. Existem vários tipos de adestramento, só que hoje nós vamos falar sobre a guarda e proteção, que basicamente é o cão fazendo a segurança patrimonial ou pessoal. Mas antes eu quero mostrar para vocês o CKA Canil. Vamos dar uma olhada. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Vocês viram essas imagens? O CKA é o maior canil da Baixada Santista, com 850 metros só de pista, não é, Rodrigo? Exatamente. A minha pista de adestramento tem 850 metros de extensão. Agora vamos falar de adestramento na parte de guarda e proteção. Você oferece vários outros serviços, como também a hotelaria, vocês vão ver aqui no link abaixo para entrar no site e ver todos os serviços que eles oferecem, completo. Mas sobre a guarda e proteção, Rodrigo, todo mundo quer um cão que fique com a família e que também proteja de ladrões, de agressão, mas a gente sabe que existe específico cão para isso, ou qualquer cachorro, um poodle pode ser adestrado para fazer guarda e proteção? Não, a maioria dos cães que fazem isso são do grupo 2 da FCI, cães de guarda. E o adestramento ele é feito pela psicologia comportamental canina, é isso. Então não existe essa de cães com até 1 ano, eu posso colocar o cão aqui para treinar desde bebezinho mesmo. Vai dar a 3ª vacina, acabou de vacinar um cachorro, ele vai estar imune à doença, até 10 anos. Fiquei sabendo que hoje vai ter uma surpresa para mim aqui. Vai. Você vai ser o cara da mordida. Então hoje eu vou pegar um cachorro aqui do nível... Qual nível que você vai trazer para mim? São 5 níveis, é isso? Exatamente, 5 níveis. Eu vou te trazer um de nível 4. Nível... Um abaixo de cão de presídio. Vamos dar uma olhada então como que vai ser. Se eu vou conseguir, porque eu não sei se eu vou conseguir passar por isso, mas hoje eu vou demonstrar para vocês como que são esses cães treinados pelo CKA, muito bem treinados, que estão prontos para proteger qualquer coisa que for impostas a eles. Povo, ele morreu. Tem que achar outro apresentador, esse aqui já era. Muita adrenalina. Muita adrenalina. Eu senti um negócio assim no braço, uma pressão, o cachorro babando lá, psicológico, meu. E, tipo, ele veio com tudo. Só que o problema é que eu segurei alto, né, também. Ele é um pouquinho alto, né? Dá pra perceber o tamanho da encrenca. O cachorro falou, vou ter que escalar. E aí o cachorro não é feito pra rapel. Mas vocês viram o serviço de guarda e proteção como que é, né? O cachorro realmente é muito bem treinado e a gente percebe que, mesmo com o dono às vezes falando pra ele parar, ele para, mas ele tá lá ligado no cara, ele falou ladrão, o cachorro já entende tudo, né? O cachorro não parou, não largou a mordida por causa do bastão. E quando ele largou o bastão, que é uma arma, enquanto ele não largou o bastão e não ficou parado, o cachorro não larga pra não imobilizar, pra poder mobilizar. Rodrigo, muito obrigado, né? Posso pegar um cachorro melhorzinho? Não, a gente... Quem sabe uma outra vez, né? Ele nunca mais vem aqui, povo. Primeira e última vez. Gente, eu gostei muito. Foi um desafio que eu consegui realizar, graças a Deus. Rodrigo ajudou bastante. Se fosse ele, acho que o cachorro já tava... Ele tava arrancando já aquele casaco. Casaco de quantos quilos? O bite inteiro tem 14. 14 quilos. E o cachorro puxando, tava saindo. É uns 7 quilos. Aqui já tava meu braço todo e aqui ele tava puxando. Eu não tava sabendo mais o que fazer. Mas muito obrigado mesmo. Foi muito bom essa experiência de ver realmente o serviço de vocês, que é um canil de qualidade mesmo.
procurem quem precisar, CK Canil, guarda e proteção. Eles têm os melhores cães, o melhor treinador, isso é da hora. Muito obrigado, viu? Ele é meu amigo. CK Canil.